Quando você pensa que as coisas estão indo bem, com a Shizuka feliz e voltando a sorrir, esse anime só te mostra que a felicidade não existe e sempre vai ter algo para te traumatizar. Eu em particular não sei onde esse mangaka vem buscando todas essas inspirações para fazer esse tipo de cena, e ainda por cima com criança. No princípio eu fiquei feliz com a Shizuka e tal, mas agora eu tô ficando com medo do que ela tá se tornando. Continua assim, é provável que vai ter um one shot só dela como se tornou uma psicopata. Salve rapaziada, daqui é o Kineiro para mais uma react e comentário sobre o episódio 3 do anime que tá deixando geral traumatizado. Já fiz o react do episódio 1 e episódio 2, então vai lá conferir que tá muito da hora. E para quem não sabe, o nome desse anime é Copy Original. Sim, deixa o like e confira os links na descrição e no comentário fixado. Bora! O episódio começa praticamente onde o outro terminou, com a Shizuka agradecendo o Takopi por ter mandado aquela outra mina de base. E só para constar, agora eu tô no lado da Marina. Eu sei que eu falei no vídeo passado, mas esqueçam ainda tudo que eu disse, porque depois de eu ver tudo que a Marina passa na sua casa, se fosse comigo, eu também iria odiar a Shizuka. Bom, voltando para o episódio, Shizuka e Takopi decidem sair do local do crime, como se nada tivesse acontecido. E Takopi ainda fica se perguntando se o que ele fez estava certo. Mesmo com a Shizuka feliz, ele não sente que fez a coisa certa e não seria assim que se resolve um problema, mas a psicopata da Shizuka diz pra ela com um sorriso nada a ver que tá tudo bem, o que ele fez é a coisa certa a se fazer. E Takopi inocente como ele é, porque o cara não é burro, ele literalmente veio do planeta que se chama Happy. Então o Kaba só acredita praticamente na felicidade. Bom, Shizuka e Takopi saem da floresta como se nada tivesse acontecido. No caminho ele se encontra com Kazuya, outro cara que pelo visto tem um crush na Shizuka. A dupla de assassino decide mostrar pra ele o local do crime e fica simplesmente perplexo pelo ocorrido e ainda tenta repreender a Shizuka, mas ela diz que não foi ela, mas sim a magia do Takopi que fez isso. Ela ainda insiste que o Takopi fez estava certo, e aí é apresentado o Takopi para ele, e de cara o cara não aceita que o Takopi é um alien que veio do planeta chamado Happy. Então o cara decide que vai mostrar esse caso para a polícia e o que eles fizeram não está certo, mas Shizuka vem com um papo que ela vai ter que ir a um centro de detenção junto ao Takopi, que a sua juventude vai estar arruinada. Ele faz aquele olhar que deixa todo o homem fora das ideias. O cara que tá mais apaixonado do que o prota do anime de Rent a Girlfriend, o cara decide que vai ajudar e tal. Mas como o cara pode ser tão burro? Então o cara, depois de cair no gajo da Shizuka, o cara decide que vai ajudar a inibir o ocorrido e fala para Takopi mostrar toda a sua magia, que nesse caso são as suas invenções, para dar um jeito de dar um game over no ocorrido. Então Takopi mostra uma câmera de memória que tem a capacidade de esticar em longos comprimentos. Ele usa como um caixão, e se você pensava que esse anime não vai te traumatizar mais, então você tava que nem eu, completamente enganado. Shizuka e Kazuya decidem que o Takopi será Marina para que ninguém desconfie deles. Então os três decidem enterrar o corpo e fazer como se nada tivesse acontecido. Mano, desde o momento que eu vi essas crianças fazer isso, para mim automaticamente deixaram de ser criança. E eu sei que isso de ver criança matar, enterrar corpo é recorrente em shonen, mas esse anime não é shonen, é seinen, ou seja, é especificamente para criança. Então isso é muito estranho, porque quando nós vemos isso em shonen, nós achamos que é muito casca grossa. É provável que ele vai se tornar um prota de respeito ou um vilão extremamente psicopata. Isso é normal em shonen, mas quando o assunto é anime para criança, isso não é normal, é anormal. Eu sei que esse anime tem muita ficção e não é para ser levado a sério, mas ainda assim tem muita coisa envolvida que muitas crianças podem reter no mundo real. Voltando para o assunto principal, Takopi decide ir para a casa dos seus pais, ou seja, os pais da Marina. Mesmo o cara vendo os pais caírem no pau, ainda assim o cara fica lá de boa sorrindo como se aquilo fosse algo normal para os humanos, e realmente é, mas assim é engraçado e estranho ao mesmo tempo. Ainda ele é acertado com um bagulho decorativo, e mesmo sagrando ele vê aquilo como se fosse algo normal para os humanos, coisa que não é para algumas pessoas, porque para mim, quando minha mãe me pegava, só Kami-sama para me acudir, mas o cara fica lá sorrindo de boa. No dia seguinte os três psicopatas, porque para mim agora eles são psicopatas, ficam de boa brincando como se fosse anjinho, afinal são os demônios e nem mesmo Muzan chega perto quando o assunto é ser demônio. Então é nos apresentado o irmão do Kazuya, que pelo visto é um galã na escola. O seu irmão tem um certo ciúme dele, mas isso é normal, todo irmão menor tem sim um ciúme do irmão mais velho, mesmo tendo tudo e mais qualquer coisa. Então Takopi e Kazuya decidem roubar o anel do seu irmão, mas não sei para qual fim. Então no ato da roubança, quando ele entra no quarto do seu irmão, ele consegue um anel, mas ele lembra que aquele anel é muito especial para o seu irmão, porque o cara acredita que é um compromisso de amor da sua querida noiva, visto o cara ainda não sentiu o que é a dor. Chama o Pen, que vai lhe dar uma aula de corpo completo sobre o que é a dor.
Então o cara decide repor o que roubou, e quando o seu irmão decide voltar e sem saber o que fazer, os caras escondem na parte de fora da janela do segundo andar. Como eu falo que nesse anime só tem burro e psicopata, você não me aceita. Então quando o seu irmão decide ver o que tá fazendo tanto barulho na parte de fora da janela, os cabas saem voando que nem os agínios, coisa que eles não são, seus demos do caralho. Quando eles estão no ar, acontece a coisa mais provável: a bateria acaba, ele vai caindo, o Takopi salva ele, depois ele cai os dois e fim da noite da missão impossível. A dupla de ladrões vai até Shizuka e depois de ver o seu estado deplorável, ela começa a rir que nem um anjinho, coisa que ela não é, e o cara começa a chorar feito menina, e a cena corta com o trio de assassino brincado, a famosa brincadeira que acontece em todos os animes: apanhar cigarra. E depois de muito sorriso aqui e ali, chegou o dia de ir na escola e todo mundo fica surpreso, assustado e pasmo ao mesmo tempo, vendo Shizuka e Marina-chan. Agora eu vou tratar ela assim porque eu gosto dela. A Marina, que tá copida de comer na Shizuka, saem junto e está deixando todo mundo assustado. Isso era algo que ninguém esperava, nem mesmo em outra realidade alternativa. Eu esqueci de mencionar, o Kazuya também tem os seus traumas. Isso para mim já não é novidade. Podem mudar o nome do anime para Traumas e Companhia e pronto, que o nome vai pegar muito bem mesmo. Pelo visto, o cara é explorado e meio ajudado com a sua mãe a tirar boas notas. Não, ele não vai comer panquecas deliciosas. Pelo visto, panqueca nesse mundo tem muito poder, então o cara tem que tirar só 100 em notas e nem mesmo com 96 é suficiente para ele comer panquecas. Não critico cada um com seus métodos, o meu foi um pouco pior, mas enfim, eu apoio o seu método, é sem violência física, porque psicológica é. Como dizia um velho sábio, podes criticar o meu método, mas não podes criticar o meu resultado. Voltando para casa, Takopi vê os seus pais, ou seja, o pai da Marina, brigarem, e o seu pai diz pra ela pra ir ver um tal bagulho. Takopi fica todo feliz porque o cara sempre quis ver muito Tóquio, só que a Marina original sempre foi obrigada a ficar do lado da mãe. Quando o Takopi aceita, a mãe vê aquilo como um ato de traição. Então quando o pai sai, as coisas ficam feias que nem bosta. Takopi começa a apanhar, mas que o Takemichi é chapada daqui, chapada dali e chapada da colar. E o mais curioso é que ele só tá recebendo bofas do único lado. Quando a sua mãe tá prestes ali a entrar com o comando da TV, Takopi diz pra ela parar, e funcionou. E Takopi vê toda a história da Marina, como ele era um feliz antes mesmo da mãe da psicopata aparecer. Isso me fez pensar muita coisa. Se o mundo é círculo, por que a água não cai no espaço? Se a pasta de passa tem passa, por que a pasta de dente não tem dente? Por que a nossa mãe nos fala filha da puta se foi ela que nasceu a gente? E por fim, para mim, a Marina sempre foi a heroína da história. Isso a partir de agora é a minha verdade e ninguém pode me dizer ao contrário. Deixa o like, subscreva com o sininho ativado e dá uma olhada nos links na descrição e no primeiro comentário fixado. E até o próximo vídeo.